Amém? Então vamos compartilhar a palavra de hoje com os irmãos, intitulado Lugares de Honra, Caminhos de Sacrifícios. Amém? Repita comigo: lugares de honra, caminhos de sacrifícios. Infelizmente a gente não gosta, né, de sacrifícios, mas todas as pessoas que você analisar na sua vida, que chegaram a lugares de honra, a lugares de conforto, a lugares de destaque, elas taxativamente tiveram caminhos de sacrifício. E se isso não é observado, né, a gente tem um dizer aí que é, como é aquela frase que você diz aí de avós ricos, como é? Pobre, pais ricos, filhos pobres, nobres e netos pobres. Pai rico, filho nobre e neto pobre. Sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam que coisas boas, que lugares de honra, coisas importantes requer sacrifícios. Então, de repente, alguém trabalhou muito, lutou muito e conquistou coisas importantes, lugares importantes em qualquer área, querido, na vida social, familiar, financeira, espiritual. Ela precisou pagar um preço. Aí ela passa tudo que ela recebeu para os filhos. Eles vivem a nobreza daquilo que foi conquistado pelos pais, porque entenderam que esses lugares requeriam sacrifícios, e eles sacrificaram, eles lutaram, eles batalharam. Mas porque esses agora estão vivendo nobre, não passam o mesmo princípio que deveriam ter aprendido com os pais para os netos. Então eles consomem tudo e os netos vão viver na pobreza. Por quê? Porque lugares de honra requer caminhos de sacrifícios, de decisões, de escolhas difíceis. Nós já sabemos disso há muito tempo, porque até falamos, né, que não há vitória sem, mas muitos de nós queremos vitória sem lutar, sim ou não? Nós queremos. Chega um determinado ponto da vida que a gente acha que já deve pular, dar um salto de mais de 100 passos. Não, querido. Toda distância é percorrida metro a metro. Ninguém salta, a não ser a modalidade olímpica, né? De salto em distância. O resto, meu amigo, é de passo em passo, é de metro em metro. Então nós sabemos disso. Só que nós vivemos uma ilusão. Todo tempo houve isso. Mas nós estamos vivendo, vamos convir que é um tempo diferente nas questões de ilusão, nas questões de fantasia, né, das coisas. Porque você tem as mídias, você tem as facilidades, né, de comunicação, você tem as facilidades de fazer um vídeo, uma foto, de repente de uma situação que não é a realidade, e isso tem mexido com a cabeça de outras pessoas, e não é por acaso que nós vivemos uma geração de pessoas frustradas, depressivas, angustiadas, porque ela está sempre achando que ela tem uma necessidade que de fato ela não tem. Ela tem essa ideia porque os outros passam para ela. E alguns desses, inclusive, queridos, eles chegaram a uma realidade disso. Só que eles chegaram numa realidade passando por sacrifícios. E de repente alguém que está aqui no começo da fila olha para alguém que está lá já no fim da fila e quer ter a mesma situação, o mesmo status, a mesma possibilidade, sem percorrer esse sacrifício, sem fazer esse caminho. Amém? Então diga comigo: não fuja dos sacrifícios para alcançar os lugares de honra. Amém? Não tem como. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 20. Eu quero que a gente entenda só isso hoje.
que eu sei, eu tenho experimentado isso na minha vida, como é difícil algumas coisas. Eu estive com o missionário Moisés, a irmã Lloyd, eu via em algumas frases deles as angústias, as lutas, as frustrações, porque você investe tempo na vida de alguém, mas a pessoa não corresponde. E você acha que deveria ser de um jeito, e de repente quando você encontra a realidade, é de outro jeito. E a gente vê que há a frustração. E muitos, queridos, mediante a essa frustração, a essa decepção, a essas situações, recuam, desistem. E lá na frente eles não vão poder usufruir dos frutos. Dá trabalho em Jundiaí, fala sério, dá trabalho. Mas você vai com um prazer, com uma alegria de ver irmãos, de ver aqueles jovens, de ver crianças, o menininho lá que não pode ver o carro chegar, que corre em casa, toma banho, põe o paletó dele e já vai ficar lá, né, esperando a hora. Tem essas coisas que só vai usufruir quem tiver esse entendimento que é necessário ter sacrifícios. Amém? Capítulo 20, versículo 20. Essa é uma passagem, queridos, onde os discípulos já estão andando um tempo com Jesus, já há aquela comunhão, já há aquela intimidade, né? Então eles já estão um pouco mais afoitos, né, no seu diálogo com Cristo. E aí no capítulo 20, versículo 20, diz que a mãe de dois desses discípulos tomou uma atitude, né, proativa. Ela foi até Jesus para pedir-lhe algo. E diz assim: então se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, pediu-lhe um favor. E às vezes, muitas vezes a gente pensa isso, né? Eu estou adorando, eu estou cultuando ao Senhor, então eu vou conquistar. Não, querido, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus é gratidão, é ações de graças, é reconhecimento daquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Amém? E Ele faz para nós aquilo que Ele vê-nos preparados para receber. Amém? E a preparação, queridos, requer um caminho, requer uma estrada. Ninguém se prepara para uma área de trabalho sem o caminho, né? Lá da primeira série, né? O médio, fundamental, o médio, faculdade, para chegar onde quer. Então há um processo. E ela vai e pede um favor. Versículo 21 diz: perguntou-lhe ele, Jesus perguntou a ela, dizendo: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Repita comigo: lugares de honra, caminhos de sacrifícios. Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Ele conquistou isso. Ele conquistou isso através de sacrifício. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de tudo que todos os anjos e inclusive o Lúcifer almejou ter e rebelou-se contra Deus e não teve. Jesus tinha. E ele abriu mão de tudo isso para ganhar um lugar de maior honra, um lugar à destra de Deus Pai. Mas ele passou por um sacrifício. Ele veio, ele pagou um preço. Ele batalhou, ele deixou de dormir, ele deixou de comer, ele deixou de usufruir de coisas que ele tinha poder de fazer. Quando ele está diante de Pilatos, ele diz, Pilatos dizendo: tu não sabes que eu tenho o poder de te fazer bem ou mal? Olha a petulância, né? E Jesus olha para ele: você não sabe de nada. Olha, se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e Ele enviaria agora miríades, legiões de anjos.
Jesus, o Salmo fala que Deus deu ordem aos anjos a respeito dele, para cuidarem dele, para não deixar nada acontecer. E tudo que Jesus sofreu e padeceu foi por escolha, foi por decisão, foi por amor. Amor que ninguém pode explicar, como nós já ouvimos várias vezes, não tem palavra em vocabulário ou idioma nenhum que possa descrever o amor de Deus. Ele, de tal maneira ele nos amou, que enviou Jesus. E agora eles estão pedindo uma mãe, né? Talvez com um orgulho de ver que os filhos estão ali, né? Pagando um preço, lutando. Não, ele vai ter um lugar de honra, porque eles estão aí caminhando com Jesus desde o princípio. Foram os primeiros 2 chamados. Então tem que ter um lugar para eles diferente dos outros. E Jesus diz: mas vocês não sabem o que estão pedindo. As pessoas querem o carro que você tem, Robson, mas não quer ir de madrugada para o Ceasa. Eu quero morar no melhor lugar, mas para fazer isso eu preciso sacrificar, pagar preço, lutar. Eu tenho um monte de pessoas que são muito mais capacitadas do que eu, muito melhores, muito mais inteligentes, muito mais hábeis. Poderiam estar pastoreando uma igreja, mas não estão, porque eles não querem pagar o preço. Eles não querem fazer o caminho de sacrifício. Sabe, olhar para o Moisés ali naquela luta, queridos, eu vislumbrei daqui a 5, 10 anos. Quando ele tiver com uma igreja grande espalhada por aquele sertão ali de Alagoas, e alguém vai chegar e vai apontar o dedo nele, que ele anda de carro, que ele agora está... Mas ninguém viu que ele chegou numa motinha lá e que andava feito um maluco, expulsando demônio para um lado e outro, orando pelos outros de lado e outro, jejuando, pagando preço. Ninguém vai ver isso. Só vão ver que agora ele está lá numa cadeira mais confortável, numa situação mais confortável. Mas Jesus foi muito claro aqui. Será que vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês sabem o que é que vocês estão pedindo? Tudo na vida, Mariana, vai ter um preço a ser pago. Decepções, angústias, frustrações, tudo que você imaginar tem um preço. Alguém pagou esse preço. Não é de graça. Tem luta, tem batalha. E Jesus está dizendo aqui: você sabe o que você está pedindo? Aí nós estávamos em Moçambique, vinha visitar o Brasil, a família e todo, passava pelos lugares, pelas igrejas, e um dos pastores, um dos irmãos numa dessas igrejas viu e disse: ah, vocês são missionários, é? Nós somos missionários. Vocês estão aonde? Moçambique. Falamos algumas coisas. E ele olhou depois e disse: é legal ser missionário, né? É tipo assim, é moleza, né? Como é que chama? É um queijo com goiabada, é um turismo, Você for ver a pessoa falando as coisas e ver as situações, eu olhei assim para a situação, é legal, mas você não quer ir, né? É legal, mas você não tira o traseiro aí da cadeira e vai. Então vai, faz alguma coisa. Toma uma atitude. Dê passo de fé. Age pela fé. Eu saí para 2 Riachos pela fé, queridos. Eu não tinha condição. As pessoas olham e pensam: pastor Sérgio é só para um lado e para outro, né? Como é que era um presidente para lá e para cá? Não tinha um presidente. As pessoas olham para a gente e acham que é só isso, é para lá. Vamos lá em 2 Riachos de novo, no dia 22 e 23. Mas é pela fé, querido. Eu tenho certeza, não é porque a gente está esbanjando, não, ou porque está fazendo turismo, não. É pela fé mesmo, é com luta, é com angústia. Pode preparar, Ive. As pessoas vão chatear você lá, vão tentar te aborrecer, porque você já determinou que vai. Determine que vai para você ver as lutas que vêm, as batalhas que vêm.
menina adoece, coisa quebra, é um negócio horrível. Porque o inimigo quer te frustrar para você não ir. Para você recuar e dizer, não vou fazer não. Só que lugares de honra, queridos, requerem caminhos de sacrifício. Aí você vai pagando o preço, tirando de onde não pode, mexe de um lado, mexe de outro. Deus levanta irmãos que você nem sabe de onde, te abençoa. Você vai, você testemunha disso. Marco, 2 palavras que fala andando na coisa lá, na direção de Deus, alguém liga do Japão para ele. O que é que tu quer? O que é que tu precisa? Porque Deus é assim. Quando você dá o passo, Moisés abriu o mar vermelho, mas ele teve que fazer o quê? Ele levantou o cajado. Aí Josué atravessa o Jordão, mas ele teve que fazer o quê? Meter o pé na água. Você tem que ter coragem. Você quer? Você tem que ter coragem. Quer ser o padrão, uma franquia de doces, de confeitaria, os melhores das Alagoas? Você vai ter que pagar um preço, baixinho. Você vai ter que lutar. O Zé não vai te entender não, muitas vezes. Mas você vai lutar. Para chegar lá, você vai ter que lutar. Caminhos de sacrifício. E no dia que você estiver lá onde você quer chegar, as pessoas vão olhar e dizer que a tua vida é fácil. No dia que você chegar lá, vão olhar para você e dizer, viver assim também, até eu queria. Aí você puxa a pessoa de lado e conta para ela a tua história. Como é que você chegou aonde você está. E depois vamos ver se ela quer o que você tem. Pagando o preço que você pagou. Vocês querem sentar à minha direita e à minha esquerda? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Durante toda a leitura que nós fazemos na Bíblia, nós encontramos muitos homens na Bíblia e fora da Bíblia que alcançaram lugares de honra, lugares de destaque. Amém? Você pode me citar 1 ou 2? Jó, final da vida. Mas alguém quer passar o caminho que Jó passou? Tem mais? É isso que exatamente quando você vê alguém questionando, arrazoando sobre a tua situação atual, é exatamente isso que eu enxergo, Zé. É o Satanás aqui, como chegou num dia diante do Senhor para questionar a situação de Jó. Davi, rei de Israel. Mas alguém quer o percurso de Davi? José, governador do Egito. Alguém está disposto a passar pelo que José passou? Alguém está disposto a ser rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, ser humilhado, ir para a cadeia, injustamente pelo que não tinha feito? Quando você pensa nesses percursos, você diz, não, a gente se maravilha com os lugares de conquista, mas a gente não quer os caminhos que eles percorreram. E para ter lugar de honra, há que se ter caminhos de sacrifícios. Há de passar por eles. Não tem lugar que não dá, queridos. E se você tentar um atalho, vai ser pior. Se você tentar um atalho, você vai piorar aquilo que Deus já queria fazer com você há muito tempo. Quem mais você lembra aí? Daniel, os amigos de Daniel. Mas quem quer enfrentar um governo inteiro como Daniel enfrentou? Quem está disposto a ir para a cova dos leões como ele fez? Quem está? Nós queremos a posição de Daniel, mas nós não queremos os caminhos que ele percorreu. Os amigos de Daniel, quem está disposto a não se curvar? Nós nos curvamos a tantas bobagens, querido, tantas besteiras, tantas coisas ilusórias. Mas esses homens foram a extremos
por causa daquilo que eles criam. Eu não estou dizendo que você não possa pensar em desistir, se angustiar. Esses homens também se angustiaram. Às vezes a gente pensa em recuar, chutar o pau da barraca, né, como a gente diz, jogar tudo para o alto. Mas esses homens foram a extremos para chegar ao lugar, e não apenas por eles, mas por um povo e pelo nome do grande eu sou. Pelo nome do grande eu sou, Deus Criador dos céus e da terra. Viver, querido, o evangelho piamente, dignamente, sem negociar, sem barganha, sem muita firula, sem fantasias, não é fácil, queridos. Há de se pagar um preço, é luta, mas vale a pena, porque não tem um caminho melhor do que o caminho da desobediência, do que o caminho da obediência. Da desobediência não, está repreendido em nome de Jesus. Quem mais você lembra? Esther, Mordecai. Pense no caba valente, Mordecai. Mas Esther também foi, se dispôs a morrer por seu povo. Porque às vezes, como Esther, às vezes a gente não está entendendo. Mas a hora que a gente entende, a gente fica igual aqueles gatos quando vai brigar, né? Arrepia tudo aqui. Já avança para cima, velho. Não larga. Foi Esther. Ela não estava meio atordoada quando ela entendeu, não. Então agora eu vou. Abigail, sabedoria, exemplo de mulher sábia, uma das esposas de Davi. Mas para chegar a ser esposa de Davi, ela honrou o seu Nabal. Aí a pessoa precisa ter um entendimento e uma maturidade, querido, muito grande. O que há de comum, queridos, em todas essas pessoas? Nós temos exemplos fora da Bíblia. Homens que foram excepcionais, esses Davi daí, esses Edson, Billy Graham, esses quem mais? Que chegou não, agora os contemporâneos nossos, os depois de Cristo aí, não é? Paulo, um dos apóstolos que mais escreveram cartas, né? A gente fica maravilhado, mas quem está disposto a passar pelos caminhos que Paulo passou? Lutero, e aí? Eles queimaram todas as capelas que eles frequentavam. Não, esse é um se fez Lucas. A gente está tentando, Robson, é verdade, a gente não pode ignorar isso. Nós estamos tentando fazer aquilo que o Senhor quer. Mas há homens que já tiveram uma... E o que é que eu vejo nesses homens? E eu corro nessa pisada deles. O que é que eu vejo nesses homens? Primeira coisa, obediência. Foram homens obedientes. Porque eles obedeceram a alguém. Às vezes a obediência não é só alguém estar sujeitar a vida a alguém, mas a princípios. E esses homens foram obedientes. Diga, irmã Luciana. Maria, com certeza. E aí é um exemplo de obediência, porque a obediência de Maria estava colocando em risco a própria vida. Porque uma mulher desposada na época de Maria que aparecesse grávida deveria ser apedrejada até a morte. Então ela teve um caminho de sacrifício, ela estava disposta. Obediência. Obediência aos princípios, às verdades, aos valores bíblicos. Aos princípios, verdades e valores estabelecidos por Deus. Leis, queridos, foram estabelecidas por Deus, os homens só descobriram isso. Mas é Deus que estabeleceu que se eu soltar uma coisa pesada aqui, ela vai cair. Lei do quê? Da gravidade. Então, se você quer fazer algo e não obedece à lei da gravidade, você pode se arrebentar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tenta atravessar um semáforo vermelho para você ver.
você vai descobrir de uma forma trágica. Sai correndo daí, Zé, e tenta atravessar essa parede aqui. Não vai, porque há princípios, é necessário obedecer. Então, queridos, a Bíblia diz em Eclesiastes que para todo o propósito, Deus tem um tempo e um modo. Não tenta fazer no teu jeito, não tenta fazer do teu modo. Procura saber qual é o modo certo, o modo de Deus. É isso que funciona. Para o casamento, para a empresa, para pais e filhos, para relacionamentos, para todo tipo de relacionamento. O princípio é de Deus. Quando eu procurei essa moça para casar, no meu coração havia e há até hoje: casamento é para a vida toda. Nunca pensei em casar com alguém e experimentar, daqui a pouco eu vou deixar. Nunca na minha vida passou isso pela minha cabeça. Depois de um tempo, eu fui descobrir que era um princípio de Deus, que diz que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. Quando faz essa separação, queridos, é um acidente, é uma coisa errada, não era para acontecer. E só falta 5 minutos para eu acabar. E ainda tem 70% da página aqui. A outra coisa comum entre essas pessoas, paciência. Pessoas impacientes, queridos, não chega a lugar nenhum. Tem que ter paciência. E essas pessoas que alcançaram lugares de honra foram pacientes. Talvez não 100% do tempo, mas em grande parte do tempo elas tiveram que exercitar paciência. Essas pessoas tiveram resiliência. Pessoas que tiveram conquistas grandes foram resilientes. Resiliente é a pessoa que entende que está disposto a recomeçar, a voltar ao estado original e começar de novo. A pessoa que não tem resiliência, ela recebe uma pancada e ela desmorona e destrói e acabou. Joga fora, não presta mais. O resiliente não. Ele vê aquilo tudo e ele diz: não deu certo. Deixa eu refazer tudo e vou começar de novo. Mas ele não desiste. Pessoas que alcançaram esses lugares aprenderam que não, nem sempre é negativo. Às vezes um não pode não ser negativo. Alguém tem um exemplo para me dar de não que não é negativo? Um não que não é negativo. Não deixe. Está aí o não. Não deixe. Não pare. Não desista. Não chore. Não pula daí. Pessoas que alcançaram lugares altos, Mariana, aprenderam a ouvir não. E a tomar esses nãos e fazer deles um sim. Um sim para uma outra possibilidade, para uma outra via, para uma outra estratégia. Não deu certo assim, então tá bom. Eu vou dar uma recuada aqui, mas vou recuar para pegar impulso. Recuar para desistir? Jamais. Mas para pegar impulso a gente recua. E depois a pancada vai ser maior ainda. Foram perseverantes. Você vai ver que eles são pessoas persistentes, perseverantes, que não desistem com facilidade daquilo que eles querem, daquilo que eles estão buscando. Nós falamos outro dia de Thomas Edison, que teve 10.000 fracassos até que ele chegou à lâmpada, que hoje todos nós gozamos do princípio descoberto por ele. Maravilha, né? Todo mundo fica maravilhado, mas você já pensou ter 10.000 fracassos? Porque ele aprendeu que o erro nem sempre é erro. É um aprimoramento para o acerto. Eu estou apenas afinando, eu estou apenas melhorando aquilo que eu estou fazendo. Amém, queridos? Eles foram altruístas. O altruísta, querido, é a pessoa que tem a capacidade de pensar no outro como a si próprio. Jesus pediu isso.
Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz para o outro aquilo que você quer para você. Só que o altruísta vai além. Ele faz sem querer de volta. Ele faz sem querer receber de volta. Porque fazendo isso, ele recebe uma descarga do negócio que eu não sei se eu vou acertar o nome, ocitocina. O altruísta, ele recebe essa descarga o tempo inteiro. Você sabe onde é que essa descarga vem? Naturalmente, algumas situações, a Ive sabe. Uma das situações em que esse hormônio ocitocina vem é na hora do parto. Eu não sou mulher, eu não sei, né? Mas dizem que dói. Parece que falaram que é quase a mesma dor de um homem gripado. Oi, né, Ivete? Oi! Esse hormônio é conhecido também como hormônio do amor. E a mulher recebe uma descarga desse hormônio justamente para ela amar aquela pessoinha que lhe provocou tanta dor. Depois de tanta dor, ela olha para a criança e o ama. Porque foi liberado no organismo. Deus é tremendo, queridos. Deus é perfeito. E esse mesmo hormônio é liberado quando você faz o bem a alguém, sem esperar nada em troca. Você já sentiu um prazer, uma alegria de ajudar alguém no semáforo, ou sei lá, fazer algum bem a alguém? Você já sentiu? Isso é esse hormônio. O hormônio do amor, da alegria. O hormônio do amor que faz algo para o outro sem esperar nada em troca. Agora você pode entender por que Jesus era sempre alegre? Ele só fazia o bem toda hora, os caras querendo matar, bater e trucidar com ele, e ele dizendo: Pai, perdoa eles, curando, abençoando, multiplicando o pão. Você acha que ele tinha falta? Aí quando você não entende isso, e ao invés de fazer o bem a alguém, você se retrai, você se fecha. Você conhece essa pessoa, tenho certeza que você conhece. Alguém que tem tudo que qualquer pessoa possa precisar, mas vive triste, cara fechada, ranzinza. Você conhece ou não conhece? Você conhece essa pessoa. É que ele não tem o ocitocina nas veias. Ele não consegue liberar. Ele não tem o hormônio do amor, por isso ele não consegue ter gozo, alegria. Mas, queridos, essas pessoas que chegaram a esses lugares, elas têm isso. Por isso elas estão sempre, parece que vai desistir. Ela não podia fazer nada, não tinha dinheiro, não podia. Ela deu um aperto de mão, um abraço, um sorriso a alguém, mudou a vida de alguém, muda a dela também. E ela sai de novo com aquela vontade de partir tudo. Parece que se vier o mundo em cima dela, ela arrebenta com tudo. Mas tem que ter sacrifício, porque algumas vezes você vai decepcionar, porque você algumas vezes vai se frustrar com algo que você fez e não recebeu e não foi retribuído. Mas aí você vai lá e faz algo melhor ainda, e Deus derrama graça, amor sobre o seu coração, sobre a sua vida, e você se renova, você se restaura. Por isso, pessoas que trabalham com medicina, com enfermagem, com cuidados de outras pessoas, quando ela é chamada para essa função, quando não faz isso só por dinheiro, ela vive alegre. Ela vive cantando, vive assoviando uma música, vive alegre, porque ela está fazendo bem a alguém. Amém, queridos? Repita comigo: lugares de honra, caminhos de sacrifícios. Você precisa de ter essas características durante esse caminho, senão você vai desistir, você vai recuar, você não vai conseguir ir onde Deus quer. Para concluir, eu quero te dizer o seguinte: o Deus Criador tem o melhor para nós. Ele tem, já foi liberado, não é que vai, já foi, amém?
Ele já liberou. Só que isso não significa que não precisaremos nos esforçar, lutar, batalhar, guerrear a cada dia. Deus já liberou, mas nos compete tomar posse, trazer para nós. Amém? A diferença é que não importa a situação e circunstância que estejamos, se sobre montes ou se em vales, Deus, o Criador, estará sempre conosco. Ele vai estar sempre ao nosso lado. O caminho é custoso, o caminho é de sacrifício, é de luta, mas saiba de uma coisa: você não está só. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus e diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: o caminho é difícil. Diga para ela: o caminho é difícil, mas você não está só. Jesus está do seu lado. Diga: Jesus está do seu lado. E diga: e eu também.